A renascença budista, a ascensão do movimento Mahayana, a renascença budista, se quiserem, foi um dos fatos mais notáveis da história da religião. Esboçamos acima alguns dos fatores responsáveis por sua origem e que contribuíram para seu sucesso. Nessa sessão, eu gostaria de chamar a atenção para outro fator importante de sua popularidade, isto é, o papel desempenhado por poetas budistas e por notáveis líderes e organizações religiosas entre os leigos. Na época que estamos estudando, começou a surgir um tipo de literatura que aparentemente não existia ao tempo do budismo primitivo. Consistia elas da Jataka, ou histórias de nascimentos, crônicas em verso e prosa, descrevendo existências anteriores do Buda, ao tempo em que ele ainda era Bodhisattva, e as Avadana, ou lendas relativas aos discípulos do mestre ou notáveis crentes leigos. Uma vez que enfatizavam a figura do Bodhisattva e como sua intenção parece ter sido a de popularizar os ensinamentos budistas, esses versos e fábulas, ao que tudo indica, foram de autoria de uma classe de monges que não os da escola do Abhidharma, os quais, conforme vimos, enclausuravam-se em mosteiros e absorviam-se em estudos especializados. As historietas eram escritas na língua Pali. No antigo período védico na Índia, o sânscrito era a língua falada pelos povos arianos que ocupavam o norte. No tempo de Shakyamuni, porém, o sânscrito tornara-se um idioma altamente estruturado e erudito, mas que era falado apenas pelos brahmanes e membros da classe governante. O povo em geral falava certo número de línguas mais simples, os derivados do sânscrito. Tal grupo de línguas é conhecido como Prákrito, e entre elas o Pali é uma das mais importantes, uma vez que desejava que seus ensinamentos se tornassem propriedade não de uma classe privilegiada da sociedade, mas de todos os homens. Shakyamuni utilizou a língua falada simples do povo em todas as regiões que visitou e insistiu em que seus discípulos fizessem a mesma coisa. Assim, o Pali, um dos dialetos comuns na época e não o sânscrito, tornou-se a língua na qual foram redigidas as primeiras escrituras budistas. O mesmo desejo de alcançar o homem comum que motivara Shakyamuni a empregar o linguajar diário em seus ensinamentos, inspirou também a composição dos versos das Jataka e as historietas das Avadana, que mencionamos acima. Representavam elas uma tentativa de apresentar as ideias do budismo em termos interessantes e fáceis de compreender pelo ouvinte comum. Das grandes escrituras mahayanas, como o Lotus Sutra, que discutiremos em detalhe mais adiante, o mesmo objetivo é visível no uso frequente de parábolas e outras formas literárias destinadas a tornar o texto atraente e compreensível ao leigo. Os gathas, ou partes em verso, espalhados por todas essas obras, constituem exemplos óbvios nesse particular. Aqui cabe notar que as línguas indo-arianas, tais como o sânscrito e os dialetos dele derivados, são especialmente apropriadas à recitação. As antigas obras religiosas do brahmanismo, como por exemplo os hinos védicos, eram frequentemente cantadas e nos primeiros séculos foram passadas às gerações seguintes, exclusivamente por transmissão oral. Mesmo hoje, récitas do famoso poema épico Ramayana, que desfruta de tanta popularidade entre o povo indiano, continuam a evidenciar o mesmo traço. Os povos de descendência indo-ariana na Índia parece que foram peculiarmente sensíveis à atração musical da língua. Por esse motivo, pensadores que queriam disseminar suas ideias entre o povo comum davam-lhe costumeiramente formas poéticas dessa maneira, emprestando-lhes interesse artístico e, ao mesmo tempo, tornando mais fácil decorá-las. De minha parte, acho que todos os sistemas de pensamento, para que possuam força e vitalidade,
devem ser capazes de apresentação ao povo em uma forma realmente interessante e agradável. É claro que, a fim de obter uma compreensão concreta dos princípios filosóficos profundos subjacentes ao budismo, o indivíduo precisa ir além das obras mais populares e dominar os tratados técnicos destinados aos especialistas. Mas, para assegurar que o budismo se firme realmente no coração do homem comum, é imperativo que seus ensinamentos possam também ser apresentados numa forma que dê a esse homem prazer escutar. Nesse sentido, as parábolas das escrituras budistas, as cerimônias solenes, os hinos e os versos rimados são meios práticos que foram utilizados pelo antigo budismo indiano para conquistar o coração da massa. Infelizmente, no Japão de hoje, as escrituras budistas não são apresentadas numa língua que o povo possa compreender. Em vez disso, antigas traduções chinesas das escrituras são simplesmente entoadas com pronúncia sino-japonesa, de modo que pouquíssimas pessoas, com exceção dos especialistas, podem entender sequer o sentido do que está sendo dito. Triste como seja, a própria palavra corresponde à escritura budista, Okyo. Veio a ser em japonês sinônimo de algo incompreensível. Em anos recentes tem ocorrido um modesto recrudescimento no lançamento de livros sobre o budismo no Japão. Os editores lançaram obras sobre as doutrinas das várias seitas, bem como edições das escrituras com notas e comentários detalhados. Embora altamente recomendável, esse esforço, na minha opinião, já chegou até onde podia. O que precisamos agora é de uma figura literária notável que possa traduzir os ideais e princípios filosóficos do budismo na forma e linguagem mais apropriadas à mente e coração do japonês moderno. O mesmo se aplica aos demais países e povos do mundo. Onde quer que o budismo seja transmitido, deve ser apresentado da maneira que se mostre mais compatível com os gostos e temperamento do povo a quem se dirige. Embora ou compreenda que isso talvez seja obra ainda para muitos anos, embora eu compreenda que isso talvez seja obra ainda para muitos anos. Mas, voltando à Índia de 2000 anos atrás, resta mais um ponto a discutir. Será que de fato existiu uma organização de crentes budistas leigos e sem ligação com as ordens monásticas das várias seitas hinayanas? Sinto-me fortemente inclinado a pensar que sim, que realmente existiu tal organização, embora tenhamos que esperar estudos ulteriores antes de tentar dizer que forma ela assumiu. O Vimalakirti Sutra, discutido no capítulo seguinte, diz respeito a um crente leigo, altamente esclarecido e influente chamado Vimalakirti. Alguns estudiosos consideram-no figura inteiramente fictícia, uma corporificação do leigo ideal, mas eu me pergunto se ele não teve seus modelos na vida real, entre os notáveis líderes leigos da comunidade budista. E especulam ainda se o Vimalakirti Sutra e obras semelhantes não foram, na verdade, produto de algum tipo de grupo formal ou de organização religiosa, embora provavelmente não tão coeso como a Sangha ou ordem budista. Também o Lotus Sutra, como teremos oportunidade de discutir mais adiante, parece ter sido transmitido por um grupo ou organização de leigos altamente esclarecidos que, ocasionalmente, teriam enfrentado grande pressão externa. Evidentemente, organizações como essas não consistiam exclusivamente de leigos. Elas, sem dúvida, incluíam monges, mas consideravam esses e os leigos, no fundo, como iguais. E a autêntica liderança do grupo era dada, conjecturo eu, por leigos esclarecidos, homens que acreditavam na igualdade de todas as pessoas e classes sociais e que se dedicavam à realização do ideal do Bodhisattva. Se tal organização não houvesse existido,
naqueles velhos tempos, é difícil compreender como os seguidores da escola Mahayana poderiam ter preservado e transmitido aos pósteros um tão grande conjunto de escrituras. A precisa forma organizacional da antiga escola Mahayana, bem como o processo exato do qual nasceu, talvez estejam envoltos em incerteza histórica, conforme vimos. Ainda assim, um fato permanece. Cerca de 500 anos depois da morte do Buda, numa época em que o Dharma que ele ensinara parecia quase em perigo de extinção, esse novo movimento de fato subiu ao primeiro plano na Índia, restituindo a vitalidade à religião e levando os ensinamentos para o leste, através da Ásia Central até a China e finalmente ao Japão. O seu aparecimento, por conseguinte, foi de enorme importância, gerando, como de fato ocorreu, uma autêntica renascença no budismo indiano, sendo rica a sua história em lições da maior valia para nós contemporâneos.